Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, meu nome é Júlio Messias, analista de investimentos esportivos, e hoje estamos aqui para mais um dia de jogo a contar para o nosso dia de... Só que antes, se você não é inscrito no canal, deixe seu like, clica no botão de inscrever e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo que a gente for lançar aqui no canal para você lucrar com a gente. Agora, sem mais enrolação, vamos para as análises. Pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um dia de jogos a contar para o nosso dia 17 de maio de 2024. Vídeo conjunto. Neste mesmo vídeo ainda vamos analisar os vídeos de amanhã, 18 de maio de 2024. Então, fique ligado, pegue o seu papel e caneta, porque a dinâmica é outra. Os números do ID serão falados e não escritos, então pega o seu papel e caneta. Você que chegou até aqui, não se esqueça de deixar o seu like, porque isso nos ajuda bastante a crescer aqui no YouTube. Então vamos às análises. Temos 15 horas de hoje, Istanbulspor contra Sivasspor, a contar pela 37ª rodada do campeonato turco, onde vemos aqui o 20º contra o 9º lugar da Superliga da Turquia, onde encontramos um Sivasspor que vem com um histórico de uma vitória, 0 empates e 4 derrotas, 4 golos marcados e 12 golos sofridos. Vai enfrentar aqui o Sivasspor, que vem com um histórico de 2 vitórias, 1 empates e 2 derrotas, 5 golos marcados e 9 golos sofridos. E em confrontos diretos, o Sivasspor ganhou 3 vezes, teve um empate e o Istambul ganhou uma vez. Então, dados complementares, vemos aqui Istambul que perdeu 7 dos últimos 8 jogos e perdeu o primeiro tempo em 4 dos últimos 5. E teve mais de 2 gols e meio em 5 dos últimos 6 jogos. Já o Sivasspor perdeu o primeiro tempo em 3 dos últimos 4, não venceu 6 dos últimos 8 e em confrontos diretos o Sivasspor ganhou 3 dos últimos 4. Então para essa partida a gente vai fechar em mais de 1,25 e seguir para as análises dos palpites do jogo seguinte. Antalyaspor contra Adana Demirspor. Aqui estamos diante do 10º contra o 11º colocado da tabela classificativa da Superliga da Turquia, onde encontramos aqui um Antalyaspor que vem com um histórico de uma vitória, 0 empates e 4 derrotas, 5 golos marcados e 13 golos sofridos. Vai enfrentar um Adana que vem com um histórico de uma vitória, 2 empates e 2 derrotas, marcou apenas 3 golos e sofreu 10. Em confrontos diretos tivemos 0 vitórias para o Antalyaspor, tivemos um empate e 4 vitórias para o Adana Demirspor. E em dados complementares encontramos aqui um Antalyaspor que não venceu 9 dos últimos 11 jogos, teve mais de 2 gols e meio em 3 dos últimos 4 e teve ambas marcam em 3 dos últimos 4. Já o Adana não venceu 14 dos últimos 16 jogos e nos confrontos diretos o Adana venceu 4 dos últimos 5. Venceu o primeiro tempo ainda também em 4 dos últimos 5. Então para essa partida a gente vai fechar em mais de 1,25. O número do ID, o primeiro número do ID é o número 4, já sabem, é só anotar aí, até o final do vídeo terá o ID completo do nosso palpite. Ou se você quiser pode pegar os outros jogos alternativos, acrescentar num palpite final ou ainda fazer uma outra ficha, porque estes jogos são mesmo para isso, para que você possa ter mais possibilidades de apostar com jogos já trabalhados. Mas lembre-se, não existe nenhuma aposta 100% garantida, vais ter que analisar e pegar aqueles que te chamarem mais atenção, que é assim que a gente trabalha. Lembre-se, não existe nenhum palpite 100% garantido. E não se esqueça que o primeiro número do ID é o número 4. E dito isto, vamos avançar para as análises dos palpites do jogo seguinte. 19 horas temos Al-Nassr contra Al-Hilal, confronto direto, o primeiro e o segundo colocado da tabela classificativa do campeonato da Arábia Saudita, onde encontramos aqui um Al-Nassr que vem com um histórico de 5 vitórias, 0 empates e 0 derrotas, 14 golos marcados e 3 golos sofridos. Vai enfrentar um Al-Hilal que vem com um histórico também de 5 vitórias, 0 empates e 0 derrotas, 14 golos também marcados e 4 golos sofridos. E nos confrontos diretos, o Al-Nassr venceu uma vez, teve um empate e o Al-Hilal venceu 4 vezes.
Dados complementares, o Al Nassr venceu 9 dos últimos 10 jogos e teve mais de 2 gols e meio em 4 dos últimos 5 jogos. Já o Al Hilal venceu o primeiro tempo em 3 dos últimos 4 jogos. Al Hilal venceu 33 dos últimos 34 jogos e teve mais de 2 gols e meio em 12 dos últimos 12 e teve ambas marcam em 12 dos últimos 12 também. E nos confrontos diretos, o Al Hilal venceu em 5 dos últimos 6 confrontos, teve mais de 2 gols e meio em 2 dos últimos 6, em 5 dos últimos 6, assim que está certo. Então, para essa partida a gente focaria em mais de 1,75, claro. E o segundo número do ID é o número 2. O segundo número do ID é o número 2. O primeiro é o 4, o segundo é o 2. E o terceiro vamos ver no jogo que se segue. Vamos ver isso ao longo do vídeo. Mas a gente vai ficar aqui neste jogo com mais de 1,75, claro. Pular para as análises dos palpites. Dos 19 horas ainda, Al-Ettifaq contra Al-Uqdoud. Estamos aqui diante do sexto contra o 17º colocado da tabela classificativa do Campeonato Árabe, onde encontramos aqui um Al-Ettifaq que vem com um histórico de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Teve 9 golos marcados e sofreu 4 golos. Vai enfrentar o Al-Uqdoud, que vem com um histórico de 1 vitória, 1 empate e 4 derrotas, 7 golos marcados e 8 golos sofridos. E nos confrontos diretos teve apenas 1 e o Al-Uqdoud levou a melhor. Vamos em dados complementares. Encontramos aqui Deixa-me só atender aqui a Fernanda. Em dados complementares voltamos. Temos aqui um Al-Ettifaq que ganhou e empatou 7 dos últimos 9 jogos. Vai enfrentar o Al-Uqdoud que teve mais de 2 gols e meio em 10 dos últimos 11 e não venceu 9 dos últimos 10 jogos. Então para essa partida a gente vai fechar em mais de 1 gol e 25, de tal forma que se terminar apenas com 1 gol, a gente vence ainda assim. E o terceiro número do nosso ID é o número 8. Dito isto, vamos passar para as análises dos palpites do jogo seguinte. 19 horas e 45 temos Fiorentina contra a Napoli, a contar pela 37ª rodada do campeonato italiano. Estamos aqui diante do 8º contra o 9º colocado da tabela classificativa da Série A, onde encontramos aqui a Fiorentina, que vem com um histórico de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, 12 golos marcados e 7 golos sofridos. Vai enfrentar uma Napoli que vem de um histórico de 0 vitória, 3 empates e 2 derrotas, 5 golos apenas marcados e 8 golos sofridos. Confrontos diretos tivemos 3 vitórias para a Fiorentina, 1 empate e 1 vitória para a Nápoles. E temos aqui uma Fiorentina que teve mais de 2 gols e meio em 5 dos últimos 6 jogos. Fiorentina ganhou e empatou em 8 dos últimos 10 jogos. Teve ambas marcam em 6 dos últimos 6 jogos. Ao passo que a Napoli sofreu o gol primeiro em 7 dos últimos 9. Napoli não venceu 9 dos últimos 10 jogos e teve menos de 3 gols e meio em 3 dos últimos 4 jogos. Já em confrontos diretos, a Napoli ganhou e empatou em 7 dos últimos 9 jogos em que estas duas equipes participaram. Então, para essa partida, a gente vai fechar também em mais de 1,25. Se terminar com apenas um gol, a gente ainda assim vence. E o quarto número do nosso ID é o número 7. 7 é o nosso quarto número. Se pega a sua caneta, o primeiro já falamos, o segundo já falamos, o terceiro já falamos e agora o quarto é o número 7. E dito isto, vamos passar para as análises dos palpites do jogo seguinte. 17h10 temos Riyadh contra Sturm Graz, a 28ª rodada da Bundesliga da Áustria. É o segundo colocado contra o 15º da tabela classificativa da Bundesliga austríaca, onde encontramos aqui um Riyadh que vem com um histórico de 4 vitórias, 0 empates e 1 derrotas e vem com um histórico de 8 golos marcados e 15 golos, essa aqui está certo, 15 golos marcados e 2 golos sofridos. E vai enfrentar aqui um Sturm que vem com um histórico de 2 vitórias, 0 empates e 3 derrotas, marcou 10 golos e sofreu 13. Em confrontos diretos tivemos apenas 4, teve 1 empate e 3 vitórias para o Riyadh. Então, em dados complementares, vemos aqui um Riyadh que vem com um histórico de mais de 2 gols e meio em 3 dos últimos 4 confrontos. Marcou o primeiro em 3 dos últimos 4, Riyadh venceu em 5 dos últimos 6 jogos e venceu o primeiro tempo em 4 dos últimos 5 jogos. Já o Storm teve ambas marcam em 7 dos últimos 7 jogos, teve mais de 2 gols e meio em 6 dos últimos 6 e nos confrontos diretos o Riyadh ganhou e empatou em 3 dos últimos 4, teve mais de 2 gols e meio em 3 dos últimos 4. Então para essa partida a gente vai fechar em mais de 1,75. Não, perdão, vamos ficar com mais de 1,75. Era uma boa entrada porque são equipes que
marcam muito. Repara que o Ried marcou 15 e sofreu 12 apenas. E o Storm marcou 10 e sofreu 13. Mas para essa partida eu ainda ficaria com Ried ganha ou empata, já que está a jogar em casa e é o segundo contra o 15º colocado da tabela classificativa. E dito isso, a gente vai pular para as análises dos palpites do jogo seguinte. 20h45 temos aqui Rio Ave contra Benfica. Estamos aqui diante da 34ª rodada da Primeira Liga de Portugal. É o segundo contra o 10º colocado da tabela classificativa do Campeonato Português, onde encontramos aqui um Rio Ave que vem com histórico de 1 vitória, 4 empates e 0 derrotas. Teve 8 golos marcados e 4 golos sofridos. Vai enfrentar aqui um Benfica que vem com histórico de 3 vitórias, 0 empates e 2 derrotas, 11 golos marcados e 5 golos sofridos. E em confrontos diretos tivemos 0 vitória para o Rio Ave, 0 empate e 5 vitórias para o Benfica. Dados complementares, encontramos um Rio Ave que ganhou ou empatou 14 dos últimos 15, venceu o primeiro tempo em 4 dos últimos 5 e teve ambas marcas em 4 dos últimos 4. Já o Benfica venceu 3 dos últimos 4 e teve mais de 2 gols e meio em 7 dos últimos 8 jogos. Então, em confrontos diretos, o Benfica venceu 10 dos últimos 10 jogos. Para essa partida, a gente vai fechar em mais de 1,75. O sexto número do nosso ID é o número 6. O sexto número do nosso ID é o número 6. E dito isso, vamos pular em tela cheia para saber quais resultados obtivemos desse nosso trabalho de pesquisa a contar para o nosso dia 17 de maio de 2024. De lembrar que os jogos de amanhã também estarão cá neste vídeo, então não pule porque os vídeos de amanhã também estarão aqui e será benéfico para te assistir até o final. Muito bem, para o nosso dia 17 de maio de 2024, ficamos com 15 horas, Istambul contra Sivasspor, mais de 1,25. 18 horas, Atayaspor contra Adana, mais de 1,75. 19 horas, Al-Nars contra Al-Hilal, ficamos com mais de 1,75. Ainda 19 horas, Al-Ettifaq contra Al-Aqdoud, ficamos com mais de 1,25. E às 17 horas temos Riyadh contra Storm, ficamos contra Riyadh, ganha ou empate. O último número do nosso ID é o número 0 e agora vamos passar para as análises dos jogos do dia de amanhã. Ok, temos então aqui dia 18 de 2024, 18 de maio, claro, amanhã. Onde encontramos aqui um Borussia Dortmund contra o Darmstadt, onde vamos ver, não se esqueça de pegar o seu papel e caneta para ir anotando os nossos ID. E sem muita enrolação, temos aqui o Borussia que está na 5ª posição contra o 18º colocado da tabela classificativa da Bundesliga, onde encontramos um Borussia que vem com histórico de 3 vitórias, 0 empates e 2 derrotas, 8 golos marcados e 8 golos sofridos. Vai enfrentar um Darmstadt que vem com histórico de 1 vitória, 0 empate e 4 derrotas, 2 golos marcados apenas e 11 golos sofridos. E em confrontos diretos o Borussia ganhou 3, empatou 1 e o Darmstadt ganhou uma vez também. E em confrontos diretos temos aqui um Borussia que venceu 3 dos últimos 4, teve menos de 3 golos e meio em 3 dos últimos 4. Borussia marcou primeiro em 7 dos últimos 8, já o Darmstadt perdeu em 5 dos últimos 6 e teve menos de 3 gols e meio em 4 dos últimos 5. Já em confrontos diretos o Borussia venceu 3 dos últimos 4, Dortmund marcou primeiro em 3 dos últimos 4, venceu o primeiro tempo em 3 dos últimos 4, teve menos de 3 gols e meio em 3 dos últimos 4 jogos. Então para essa partida a gente vai fechar em Borussia ganha ou empata e pular para as análises dos palpites do jogo seguinte. O primeiro número do ID é o número 4, dito isto vamos avançar para o próximo vídeo. 14h30 temos Hoffenheim contra Bayern de Munique. Estamos diante do segundo contra o 7º colocado da tabela classificativa da Bundesliga alemã, onde encontramos aqui um Hoffenheim que vem com um histórico de 2 vitórias, 1 empates e 2 derrotas, 14 golos marcados e 11 golos sofridos. Vai enfrentar o Bayern de Munique que vem com um histórico de 2 vitórias, 1 empates e 2 derrotas, 8 golos marcados e 8 golos sofridos. E em confrontos diretos tivemos 2 vitórias, 3 vitórias para o Bayern de Munique, 2 empates e 0 vitória para o Hoffenheim. Dados complementares, vemos o Hoffenheim que teve ambas marcas em 6 dos últimos 7, ganhou, empatou 3 dos últimos 4, teve mais de 3 gols e meio em 5 dos últimos 6 jogos.
Já o Bayern de Munique venceu 3 dos últimos 4, teve ambas marcas em 5 dos últimos 6 jogos e em confrontos diretos o Bayern ganhou e empatou em 8 dos últimos 9 e venceu o primeiro tempo em 5 dos últimos 6 e teve menos de 3 gols e meio em 4 dos últimos 4 jogos. Então, para essa partida, a gente vai fechar em mais de 1,75 e pular para as análises dos palpites do jogo seguinte. 14h30 ainda temos Stuttgart contra Borussia de Mönchengladbach, onde estamos diante aqui do terceiro contra o 13º colocado da tabela classificativa do campeonato alemão, onde encontramos o Stuttgart, que vem com um histórico de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Marcou 10 golos e sofreu 5. Vai enfrentar o Borussia de Mönchengladbach, que vem com um histórico de 0 vitória, 3 empates e 2 derrotas. Marcou 7 e sofreu 9, e em confrontos diretos tivemos 2 vitórias para as duas equipes e 1 empate. Dados complementares, vemos então aqui um Stuttgart que ganhou e empatou 12 dos últimos 13 jogos, teve ambas marcas em 3 dos últimos 4. Stuttgart marcou primeiro em 15 dos últimos 6 jogos e teve mais de 2 gols e meio em 4 dos últimos 5. Já o Mönchengladbach, que até não venceu 10 dos últimos 11 jogos e teve ambas marcas em 10 dos últimos 12. E em confrontos diretos teve mais de 2 gols e meio em 8 dos últimos 9 jogos. Teve ambas marcas em 8 dos últimos 9 jogos. O Mönchengladbach venceu 3 dos últimos 4 e venceu o primeiro tempo em 4 dos últimos 5. Então, para essa partida a gente vai fechar em Stuttgart ganha ou empata e pular para as análises dos palpites do jogo seguinte. De lembrar que o nosso segundo número é o número 2, o nosso segundo número do ID é o número 2, e dito isso vamos pular para as análises dos palpites do jogo seguinte. 14 horas, temos então aqui Bayern de Leverkusen contra Augsburg. Estamos aqui diante do primeiro contra o 10º colocado da tabela classificativa do campeonato alemão, onde encontramos aqui a equipe da temporada, a equipe do ano, Bayern de Leverkusen, que vem com histórico de 3 vitórias, 2 empates, 0 derrotas, marcou 16 golos e sofreu 5, vai enfrentar o Augsburgo, que vem com um histórico de 1 vitória, 0 empates e 4 derrotas, marcou apenas 4 e sofreu 12 golos, e em confrontos diretos tivemos 3 vitórias para o Bayern de Leverkusen, 0 empates e 2 vitórias para o Augsburgo. Dados complementares, temos aqui um Leverkusen que marcou primeiro em 3 dos últimos 4, venceu o primeiro tempo em 3 dos últimos 4, teve mais de 3 gols e meio em 5 dos últimos 6 jogos, e Leverkusen venceu 3 dos últimos 4. Já o Augsburgo sofreu o gol primeiro em 4 dos últimos 6 jogos. Augsburgo perdeu 5 dos últimos 6 jogos em confrontos diretos, teve menos de 3 gols e meio em 4 dos últimos 6 jogos. Então, para essa partida a gente vai fechar em Bayern de Leverkusen ganha ou empata. O terceiro número do nosso ID é o número 8, e dito isto vamos pular de fato para as análises dos palpites do jogo seguinte. 18 horas em ponto, temos Sporting de Portugal contra Chaves. Estamos aqui diante do primeiro contra o 18º colocado da tabela classificativa do campeonato português, onde encontramos o Sporting, que vem com um histórico de 4 vitórias, 1 empate, 0 derrotas, marcou 10 gols e sofreu apenas 2, vai enfrentar o Chaves, que vem com um histórico de 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas, marcou 4 e sofreu 9. Em confrontos diretos tivemos 4 vitórias para o Sporting, 0 empate e 1 vitória para o Desportivos de Chaves. E com dados complementares temos aqui o Sporting, que marcou primeiro em 7 dos últimos 8 jogos. Sporting venceu 6 dos últimos 7 e teve mais de 2 gols e meio em 9 dos últimos 11 jogos. Já o Chaves perdeu 6 dos últimos 8, teve mais de 2 gols e meio em 3 dos últimos 4. Chaves sofreu o gol primeiro em 3 dos últimos 4 e perdeu o primeiro tempo em 3 dos últimos 4. Em confrontos diretos, Sporting venceu 7 dos últimos 8 jogos entre estas duas equipes, teve mais de 2 gols e meio em 7 dos últimos 8 e Sporting marcou primeiro em 7 dos últimos 8. Então, para essa partida a gente vai ficar com Sporting ganha ou empata. O nosso quarto número do nosso ID é o número 6, e dito isso vamos passar para as análises dos palpites do jogo seguinte. 20h30 temos então aqui Sporting de Braga contra Porto. Estamos aqui diante do terceiro contra o quarto colocado da tabela classificativa do campeonato português, onde vemos aqui Sporting de Braga, que vem com um histórico de 4 vitórias, 0 empates e 1 derrota,
11 golos marcados e 9 golos sofridos. Vai enfrentar o Porto, que vem com histórico também de 4 vitórias, 1 empate, 0 derrotas, 12 golos marcados e 5 golos sofridos. E vemos aqui um confrontos diretos, onde vemos o Sporting Braga que venceu uma vez, teve um empate, e o Porto venceu 3 vezes. Já em dados complementares, vemos aqui um Sporting de Braga que teve ambas marcas em 4 dos últimos 4 jogos. Braga venceu 4 dos últimos 5 e teve mais de 2 gols e meio em 7 dos últimos 8 jogos. Já o Porto venceu 4 dos últimos 5, teve ambas marcas em 6 dos últimos 7 e teve mais de 2 gols e meio em 7 dos últimos 7. E em confrontos diretos, Porto venceu 3 dos últimos 4, Porto marcou o primeiro em 3 dos últimos 4 e teve menos de 2 gols e meio em 5 dos últimos 6 jogos. Então, para essa partida a gente vai fechar em mais de 1,75 e o nosso quinto número do ID é o número 4. Então, vemos aqui, o primeiro número é o número 4, o segundo é o 2, o terceiro é o 8º, o quarto é o 6º e o quinto é o número 4. E dito isto, vamos pular em tela cheia para saber quais resultados obtivemos desse nosso trabalho de pesquisa a contar para o nosso dia 18 de maio de 2024. E não se esqueçam, deixe seu like porque isso nos ajuda muito a crescer aqui no YouTube. Muito bem, temos o nosso palpite final do dia 18, onde encontramos às 14h30 Bayern de Leverkusen ganha um empate em mais de 1.5. Temos Borussia contra Darmstadt, ficamos com o Borussia ganha um empate. Ainda a 14 horas temos Hoffen contra Bayern de Leverkusen, ficamos com mais de 1.75. Stuttgart contra Borussia de Mönchengladbach, Stuttgart ganha um empate. E às 18 horas ficamos com o Sporting ganha ou empata. O penúltimo número do nosso ID é o número 0. Não se esqueça de deixar o seu like, isso nos ajuda muito. E o último número estará naturalmente no final do vídeo. Por hoje é tudo de nossa parte. Vemo-nos amanhã. Procuraremos chegar às 15 horas em ponto. Então é isso. Para finalizar, não se esqueça, tem vídeos aqui no canal que vão ajudar você a fazer muito mais dinheiro nas apostas. Vídeos como 5 dicas para lucrar mais com as apostas esportivas. Temos ainda um vídeo onde falamos sobre a gestão de banca que vai fazer você não perder todo o seu dinheiro, todo o seu capital de investimento. E ainda como bônus temos aqui um vídeo especial que fala sobre handicap asiático. Todos os segredos revelados que vão fazer você apostar como um verdadeiro profissional das apostas.